O poder esmagador do pecado acima da capacidade humana. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. O texto bíblico lido foi escrito pelo profeta Isaías cerca de 750 anos antes do cumprimento desta profecia, quando Jesus foi à cruz. Já naquele tempo, o profeta sentiu o massacre cruel aplicado pelos agentes do pecado, como se estivesse acontecendo no seu tempo. O poder esmagador do pecado é maior que o próprio Satanás, que já o condenou ao inferno eterno, juntamente com seus demônios, sem qualquer chance de salvação para eles. E também para os seguidores humanos que não querem abrir mão do compromisso com ele para aceitar a salvação de Jesus Cristo. O alto preço do resgate. O pecado só tem seus efeitos maléficos enquanto vivemos no corpo humano. Ele não respeita nem mesmo o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Bastou Deus assumir a forma humana para o pecado tentar atingi-lo com sua fúria, levando o Deus Filho a ter o seu corpo humano mutilado pelos açoites, com chicotes com pontas de aços, rasgando o seu corpo para depois ser pregado na cruz. Conhecemos as torturas cruéis pela Bíblia e também interpretadas pelos filmes, refletindo o sofrimento cruel de Jesus. Na condenação injusta, nas humilhações psicológicas e nos açoites até a morte na cruz. Ficamos intrigados com a postura e a decisão de Pilatos, que após dizer: "Não vejo crime nenhum neste homem", e depois de julgá-lo, mandou soldados possuídos pelo diabo açoitá-lo monstruosamente. Se não era pecador, por que ser açoitado de forma cruel? Afinal, se Jesus não tinha crime algum, somente amor e bondade, então a troco de quê? Tantas humilhações e a cruz. Durante nossos 44 anos de ministério pastoral, e até hoje, os acusadores continuam nos torturando com calúnias e difamações, sem qualquer justificativa lógica. Só entendemos tudo quando olhamos para o sofrimento de Jesus, exposto a tantas humilhações e torturas cruéis, sem qualquer justificativa lógica. O poder do pecado é tão cruel e injusto que tenta encontrar defeitos onde não existe para caluniar e perseguir aqueles que desejam e lutam para o bem-estar dos outros. O pior é que vemos isso acontecendo também por evangélicos, por pastores, por católicos e por padres, com suas palavras ferinas sem razão de ser. Isso não é nada mais e nada menos que as comichões do poder do pecado
em pessoas que, mesmo sendo evangélicas ou religiosas, ainda não permitiram Cristo transformar-lhes as vidas. O poder do pecado, em alguns dos exemplos na história da igreja. Os cristãos de fato e de verdade são pacíficos, hospitaleiros, honestos, sinceros e justos. Porém, diante das experiências de homens e mulheres cristãos, não conseguimos entender quanto mais se faz o bem para as pessoas, mais são tratados cruelmente, assim como foi com Jesus. Nos primeiros séculos do cristianismo, os primeiros cristãos foram torturados e executados por serem bons. As histórias no Coliseu Romano de cristãos mortos por leões famintos, preparados pelos imperadores romanos monstruosos, cristãos queimados vivos, cristãos executados por crucificações, até mesmo de cabeça para baixo, e outros tipos de torturas por calúnias e difamações. Quais as justificativas de tudo isso? O pior é que os verdadeiros criminosos são tratados como se fossem pessoas boas. Tudo isso e muito mais são resultados do pecado enraizado nos elementos humanos, fazendo deles verdadeiros monstros contra aqueles que lutam pelo bem-estar do próximo. Se não agridem fisicamente, como fizeram com Jesus e muitos cristãos, agridem com mentiras, calúnias e difamações. Esse comportamento monstruoso, envenenado pelo pecado, está presente em todos os setores da sociedade. E está também no nosso lado humano, no nosso lado carnal. Só sentimos na pele o que Jesus sofreu quando somos injustiçados e caluniados pelas inversões de valores na luta pelo bem-estar do próximo. O pecado não poupou nem o próprio Deus, levando-o à cruz. Quando você levanta falso testemunho de alguém, sem qualquer justificativa, está exalando o veneno do pecado que te domina. Pois quando a pessoa é cristã genuína, lamenta contra o mal que está atingindo até mesmo aqueles que vêm se revelando seu grande inimigo e busca ajudá-lo a vencer o mal. Isso só acontece quando o poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário dissolveu na vida do cristão qualquer veneno do pecado. O verdadeiro cristão pode ter inimigos, porém, a transformação do poder de Cristo na vida o leva a não ser inimigo de ninguém, até mesmo daqueles que lhe aborrecem. Você, crente ou não, que vive caluniando e difamando aqueles que estão buscando o bem-estar de todos, está na hora de rever seus conceitos de crentes ou de cristãos. Como Jesus disse a Pedro quando tentava desviá-lo da cruz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. O poder do pecado que condenou o próprio Satanás ao inferno já condenou também o homem sem Cristo, pois Jesus disse: quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18.
Cristo quer te salvar do pecado. Aceita o seu apelo.